nosso sistema tributário, como muito bem dito, ele é regressivo mesmo. A reforma tributária que a gente quer fazer, em parte, é muito para poder eliminar essa regressividade hoje, que ela é estúpida. Porque tributa demais consumo? Porque a renda, como eu acabou de falar, como é que eu vou aumentar a tributação sobre renda se a renda está lá embaixo? Obrigado, presidente. Fernando Mombelli, obrigado por novamente comparecer aqui, esclarecer tão bem as questões. Eu acho que você deve ter uma missão muito difícil na Receita Federal e ter a questão da responsabilidade dentro de um quadro, né, de perfil brasileiro de renda baixa. Toda a nossa discussão aqui ela é interessante, porque a gente começa a falar que teria que ter reajuste da tabela de imposto de renda. Eu também concordo com isso, porque pagar imposto sobre inflação, para mim, é uma coisa que agride muito, e não só na renda. Eu falo também na atualização dos bens, nossos imóveis, ou mesmo no capital social da empresa. Tudo isso fica para trás e acaba, quando faz a venda, ter um famoso ganho de capital. Só que boa parte desse ganho de capital é inflação, não é ganho de capital coisa nenhuma. Mas quando a gente olha essa pirâmide, e aí o Mombelli falou aqui, né, que em 2019, em média, o brasileiro ganhava R$ 2.038, a gente percebe quanto a barra está baixa. O problema não é só a isenção, o problema é uma barra muito baixa de renda. Eu sempre preguei muito de que a gente tem que subir a barra para poder aumentar a arrecadação e não ficar aumentando as alíquotas. Eu não discuto aqui, como bem dito até pelo Mombelli, que tem muitos países que a alíquota máxima, o nosso aqui é 27,5%, muitos países é 35%, 40%, e que a gente poderia aumentar isso. Só que no Brasil, a verdade verdadeira é que quem está acima nesses salários mais altos, se for na iniciativa privada, já montou uma PJ. E se for funcionário público, não tem como fugir, vai pagar, a não ser que tenha boa parte dos seus rendimentos como não tributáveis, né? Ou seja, como se fossem indenizações. Mombelli colocou bem pontos que eu também concordo. Esse negócio de ficar sem limites de isenções para moléstias, para tratamentos médicos, acaba tendo exageros. Não é possível que uma pessoa vai fazer uma plástica, vai descontar 200, 300 mil reais no imposto de renda, porque isso é progressividade. Isso, para mim, é imposto, isenção para gente rica. Eu não concordo com isso também. Acho que o Mombelli tem razão nesse sentido e a gente tem que começar a botar clareza nisso. Porque o nosso sistema tributário, como muito bem dito, ele é regressivo mesmo. A reforma tributária que a gente quer fazer, em parte, é muito para poder eliminar essa regressividade hoje, que ela é estúpida. Porque tributa demais consumo, porque a renda, como eu acabou de falar, como é que eu vou aumentar a tributação sobre renda se a renda está lá embaixo? Né? 95% da população ganha até 2,5 salários mínimos. É muito baixo. E justamente na reforma da tributária, que nós estamos tentando discutir, que ontem tivemos assim, novos capítulos, vamos dizer assim, dessa reforma tributária, tão importante. Por quê? Porque se a gente faz uma reforma tributária, a gente consegue fazer um novo ciclo de crescimento brasileiro, acaba com essas distorções loucas sobre a tributação sobre consumo, né? E nossa loucura de PIS e COFINS, que cálculo por dentro, que aí o próprio imposto é base do imposto, agora discussão no STF, se ICMS é base para cálculo de PIS e COFINS, é um maranhado. Acho que o brasileiro não tem noção do que é esse custo que ele acaba pagando, o custo do Brasil, que eu sempre falo aqui. Agora, temos uma responsabilidade, né? O Mombelli, fazendo parte da Receita, tem uma responsabilidade. O ministro Paulo Guedes tem uma responsabilidade. Precisamos ter recursos para poder pagar o Estado. O Estado também podia ser menor, com uma reforma administrativa podia ser mais eficiente. Porque o Estado hoje, ele pesa. E o fato de a gente não ter clareza, transparência da carga tributária, porque aqui ninguém sabe, né? Posso falar que ninguém sabe quanto tem de carga tributária no copo, no monitor, no iPhone, nada. A gente paga imposto completamente alienado. E parte dessa alienação é esses tipos de movimento, né? Que é imposto por dentro, que é imposto sobre inflação, que é imposto sobre imposto, todas essas loucuras que a gente acaba tendo. Então, eu acho que nós temos que focar muito na reforma tributária, principalmente do consumo. Com isso, a gente tem uma consequência natural muito boa, que é empregabilidade. Nós vamos ter mais desenvolvimento. Com isso, nós temos naturalmente aumento da carga
tributária, não pela carga, mas pela barra que vai aumentando da sociedade brasileira. A sociedade brasileira vai aumentando os seus recursos, vai aumentando a sua arrecadação, e aí, naturalmente, a gente tem um aumento. O Mombelli mostrou sobre a desindexação, a importância de controle da inflação e tudo mais, mas isso tem um preço, né, Mombelli? Quando a gente realmente não reajusta pela inflação, o que acaba acontecendo é que todo mundo acaba pagando mais. E ainda mais, comendo a cada ano a barra de baixo e também subindo, né? As pessoas têm que pagar mais imposto. Eu, assim, de forma responsável, vejo todo esse cenário aqui, eu entendo as partes, eu acho absolutamente injusto e incorreto ficar pagando imposto sobre inflação. Eu gostaria que as regras fossem claras, que a gente tivesse transparência, neutralidade no sistema tributário. Por isso que eu luto tanto por essa reforma tributária. Por isso que ontem mesmo conversei com o presidente Arthur Lira. Arthur, é importante que a gente dê o encaminhamento para a reforma tributária. O relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo é um relatório bom, consistente, um bom sistema tributário brasileiro. Nós temos apenas que fazer o diálogo, estabelecer um cronograma, fazer o andamento para que isso aconteça. O Brasil merece. A discussão hoje na audiência é essa questão dos reajustes. Eu até acho que o sistema tributário do Simples Nacional está também distorcido. Eu gostaria que o próximo sistema, que depois do Simples, que se fosse o lucro presumido, fosse tão simples, mas tão simples, que ninguém quisesse nem ficar no Simples. Porque o Simples hoje, para mim, ele não cumpre a função que cumpre, que deveria cumprir, que é só para aquele negocinho de bairro, aquela academia, né? O quiroprata, aquela coisa bem pequena, ele acaba indo até quase $1 milhão. E aí ninguém quer desenquadrar, fica aquela loucura, porque tem a desoneração da folha, também volta. Outra coisa a gente vai falando aqui, não para de falar sobre as distorções. Então, Mombelli, acho que as opiniões e as sugestões dadas aqui apontadas são importantes. Tem que botar no pacote para poder fazer uma reforma honesta, uma forma lúcida, de forma que o brasileiro saiba o que paga e pague de forma justa. Eu acho que tem muitos equilíbrios, a gente pode melhorar.